Aí tem pessoas entrando, é isso, Pedro? Quantas pessoas são? Não, mas não tem público, eu estou gravado. Ah, a gente não... Entendi. Aí a gente vai ver. Quem somos nós aqui? É o Kael e os professores só? E alunos. Mas e os alunos são só estes? Mas esses são os que vão apresentar. Os alunos que vão assistir, eles vão ver a transmissão dessa nossa conversa aqui. Entendi. Isso. Deixa eu ver. Tá. Oi. Só para mim que travou? Para mim travou também. Voltou agora. Tá tudo certo aí? Podemos começar? Acho que sim. Beleza. Então, boa tarde, gente. Eu sou a Lara. Boa tarde. Eu sou do CAEL, sou da gestão Pulso Latino, né? E eu também sou do espanhol, então tá mediando aí a mesa que vai falar do espanhol e do armênio. Também é importante por isso, tô quase me formando, me formo esse ano, então também é especial por isso. A nossa gestão, a gestão Pulso Latino do CAEL, é composta por estudantes independentes e também por estudantes que fazem parte do coletivo chamado Faísca. Hoje a gente vai receber aqui professores e estudantes veteranos das habilitações do espanhol e do armênio, né, como eu acabei de falar, para contar tudo para os calouros. Então, agora já está ao vivo, aí estão começando aí a compartilhar nos grupos para o pessoal ir entrando. Qualquer coisa, todos os alunos podem ir mandando perguntas, comentários diversos nos comentários presentes aí na transmissão, e a gente vai ler ao final. E, bom, na verdade, para contextualizar, introduzir um pouquinho aqui o começo da nossa mesa, né? Essa Semana das Habilitações acontece num ano bastante atípico, não à toa está acontecendo de uma maneira bastante diferente, por causa dessa pandemia que já deixou mais de 150 mil mortos, só aqui no Brasil a gente vê diversas mudanças acontecendo na nossa vida e, enfim, na nossa vida pessoal, profissional e também na própria dinâmica do curso com o ensino remoto. Para os calouros especificamente, tem esse tema do ranqueamento que vai definir a habilitação que eles vão fazer ao longo de toda a graduação, então isso realmente não é menor. Até por isso, inclusive, que a gente do CAEL defendeu, junto com diversos estudantes, através de cartas abertas, abaixo-assinados, que não se considerasse tanto as notas do primeiro semestre, né, que foi especialmente conturbado, para o ranqueamento, que é algo que de fato vai acontecer, mas que, na verdade, não tivesse ranqueamento esse ano, porque, na verdade, a gente sabe que o ranqueamento existe aí para justamente fazer uma seleção de quem vai para qual habilitação, até por conta da falta de professores, que inclusive ameaça muitas vezes o fechamento de diversas habilitações aí ano a ano. É por isso que, inclusive, a gente é contrário ao ranqueamento, mas que, bom, estamos aí fazendo essa Semana das Habilitações para ajudar todos os estudantes a resolverem a habilitação que vão escolher e que, enfim, a gente vê realmente mais toda a situação desse ano bastante complexa, já há vários meses. Muitos de nós, estudantes, perdemos estágios, empregos, dificuldade de acompanhar o ensino remoto. Então, os calouros estão ainda mais apreensivos, com muitas dúvidas. Espero que essa mesa consiga ajudar né, em todas essas dúvidas, nessa decisão, e mesmo à distância, né, os calouros não tiveram nem tempo direito de fazer amigos, de conhecer o prédio, de conhecer os professores. Então, espero aí, nessa tentativa, a gente tenta trazer aí um acolhimento também e ajudar na decisão. A gente, além dessas mesas live, assim, né, a gente também soltou alguns vídeos mais curtos com veteranos que se disponibilizaram a gravar, contando um pouco sobre as habilitações, mais resumido, assim, tá tudo na nossa página. Essa mesa aqui, ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada no YouTube também, no canal do CAEL, assim como vai ficar aqui na
na página do Facebook gravada para poder compartilhar, rever e tudo mais. E então, vamos lá, né? Essa mesa, ela vai funcionar da seguinte maneira. Vão ter 15 minutos iniciais. A gente vai começar com o espanhol. Então, vão ter 15 minutos iniciais para a professora Laura e a professora Idália poderem contar um pouco sobre a habilitação, apresentar o que quiserem, vai poder... O bom de ser virtual é que dá para fazer compartilhamento de material, de tela e tudo, né? Depois, vão ter 15 minutos para as alunas Beatriz e Laís, que são veteranas aí do espanhol, para falarem um pouquinho mais até do ponto de vista dos estudantes. Em seguida, a gente abre para as perguntas, e aí todo mundo pode ir mandando nos comentários da transmissão, a gente vai juntando tudo, aí eu vou ler todas as perguntas, e aí as professoras e as alunas vão ter aí uns minutinhos, uns 10 minutos, mas enfim, tudo meio flexível também, né? E aí vão ter uns minutos para responderem essas perguntas e já ir encerrando. E aí a gente repete o mesmo esquema de organização com a habilitação do Armênio, logo em seguida com a professora Lisiane e com os alunos, Bia e Igor, que estão aqui com a gente. Quando vocês vão começar a falar, quando faltarem 5 minutos para terminar, eu vou dar uma interrupção só para vocês terem aí uma noção do tempo que falta, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá. Começamos com a Idália? Você que vai compartilhar, Laura? Eu que vou compartilhar. Bom, enquanto eu vou procurando, é bom os alunos saberem que os professores também estão tentando aprender como fazer aqui, né? Não. Compartilhar. E agora? Aí. Não. Aí? Apareceu? Apareceu. Oba! Então, boa tarde a todos, e como eu disse, a Lara aqui também é de espanhol, ela também pode palpitar depois, né? 15 minutos é pouco para falar da experiência toda, são 3 áreas de espanhol, então vamos correr um pouco, vamos dividir, não fizemos, Idália e eu, nenhum tipo de, vamos dizer, treino, então vai ser um tanto espontâneo. Nós vamos falar, então, de questões mais pontuais e depois de outras mais gerais. Os 2 diplomas possíveis na nossa habilitação são bacharelado e licenciatura. A licenciatura habilita a lecionar, bacharelado supõe uma carreira na direção acadêmica, certo? E essa habilitação, como vocês sabem, pode ser compartilhada com outras, como a Lara fez. Você é espanhol e... Lara? Português, espanhol. A grande maioria faz isso. Então, uma das 3 áreas é língua espanhola, literatura espanhola e literatura hispano-americana. De alguma maneira, está e não está conosco tradução em espanhol, mas como a tradução também criou a sua própria área, eles estão apresentando em outro, vamos dizer, em outro momento. Então, quanto à disciplina da língua, tem essas obrigatórias todas, que vão uma encadeada na outra, tem essas optativas eletivas, optativas livres, eu não vou lê-las todas, porque isso vocês têm, inclusive, no site do espanhol, DLM Espanhol, todas as 5 habilitações, digo bem, 5 línguas estão disponíveis no site. Esses sites estão sendo melhor organizados, sobretudo em tempos de pandemia como que estamos vivendo, em que os alunos, nós sabemos, precisam de uma informação, uma boa informação nesses sites a respeito de tudo, né? Então, estamos todos correndo atrás disso. Essa disciplina também tem, ainda a subárea, digamos, da língua espanhola, tem eletivas, né? Você, além das obrigatórias, você deve cursar eletivas e optativas que podem ser dentro ou fora da disciplina,
Para terminar, muito grosso modo, a questão da língua espanhola, três coisas. É o programa Fica Espanhol, no qual os nossos colegas da língua estão muito comprometidos desde o início, né, quando em 2018, no estado do Rio Grande do Sul, mediante essa lei aí, 3415, o espanhol passou a ser obrigatório, com matrícula, vamos dizer, optativa, mas era obrigatório. E esse projeto voltou ao âmbito da Assembleia, que derrubou o veto, e há movimentos, então, em todos esses estados do Brasil, nos quais se inclui o São Paulo, com os nossos colegas ativamente empenhados em transformar, dadas a situação geopolítica da língua espanhola no Brasil, em transformá-la também numa língua obrigatória. Então, agora chama Fica Espanhol, esse é, vamos dizer, o nome, né? E a partir do reconhecimento, lei da necessidade de um ensino público gratuito e de qualidade plurilingüe e multicultural no Brasil, este movimento tem como objetivo propor obrigatoriedade do componente curricular da língua espanhola na educação básica, buscando na legislação bases que a legitimem. Né? Só para vocês ficarem sabendo que que trata-se de um grupo de professores muito ativos e muito politizados nesse sentido, tá? Outra questão que eles me pediram para ressaltar quanto à forma como é lecionada a língua espanhola, eles atentam muito para não homogeneidade, para a heterogeneidade dos espanhóis, dos diferentes espanhóis, o peninsular, os peninsulares, que não é só um, e também as variantes todas em âmbito hispano-americano, tá? Então, isso, além do mais, vocês, alunos que eventualmente entrarem na habilitação, vão ter contato não só com professores argentinos, como cubanos, chilenos, e também brasileiros fluentes em espanhol, que são 4 formas, pelo menos, em que o espanhol se desempenha, né? Vem aí literatura espanhola. Ela também tem, devo dizer que a área optou por uma flexibilização do currículo, de maneira que as matérias obrigatórias se reduziram à sua mínima expressão. É muito pouco que vocês terão de obrigatoriedade, e então cada aluno, na medida de suas aptidões, necessidades e vontades e disponibilidade, faz um leque de matérias com as quais se desenvolve durante a graduação. E aí estão as eletivas e as optativas livres, não é? Então, as eletivas são essas duas e as optativas são essas outras. As optativas, a diferença entre eletivas e optativas, as optativas você tem um número X de créditos em optativa que você pode fazer dentro ou fora da habilitação. As eletivas não. As eletivas devem ser feitas dentro da habilitação. E o pessoal da literatura espanhola gostaria de frisar com vocês, porque no caso aqui, só para esclarecer, Idália e eu somos professoras de literatura hispano-americana, tá? Então, o pessoal de literatura espanhola, quantos somos em total, Idália? O total do grupo de espanhol, com os de língua espanhola e literatura espanhola e hispano-americana, somos 13, né? Acho que 13. 13 em total. Então, a questão da geopolítica da literatura espanhola, ou seja, quando vocês estudam essas disciplinas de literatura espanhola, o foco é pensado na relação da península com Brasil e com América. Então, a literatura espanhola é concebida não somente como uma produção na Península Ibérica, e sim em suas conexões regionais e transatlânticas. Mesma coisa com a literatura hispano-americana. Eu não sei se a gente vai e vem, Idália, ou já termino com tudo que eu vou falar. Agora já vem literatura hispano-americana? Sim. Bom, posso entrar? Ok.
Só preciso que você vá mexendo aqui. Bom, no caso da literatura hispano-americana, também nós passamos por uma flexibilização e também reduzimos bastante as disciplinas obrigatórias. No caso, juntamos vanguardas e literatura contemporânea, juntamos conquista e colônia e juntamos romantismo e modernismo. E, então, temos várias optativas seletivas e várias optativas livres que oferecem os conteúdos que ficaram, vamos dizer, fora das obrigatórias. Eu queria dizer também que dentro das optativas livres, todo semestre nós oferecemos pelo menos uma, às vezes até duas. Então, sempre os alunos acabam fazendo várias optativas livres, porque também é um jeito de cumprir os créditos e de dar continuidade aos conteúdos que aparecem nas obrigatórias. Gente, só para avisar que faltam uns 5 minutinhos. Ok. Bom, Laura, pode passar esse slide, porque já você falou sobre isso. Bom, dentro da nossa área, temos um projeto de cultura e extensão que costuma receber bolsas do Programa Unificado de Bolsas, que é o selo editorial Malha Fina Cartoneira. Aqui está o endereço para que vocês tenham acesso ao blog. As cartoneiras são editoras independentes que fazem livros artesanais com capas de papelão, então temos todo um trabalho aí com os estudantes da graduação nesse sentido, traduzindo, editando, tem sido, já leva 5 anos o projeto, o catálogo já tem 20 títulos, quase todos bilíngues, de literatura hispano-americana, também brasileira. Temos dentro da Malha Fina Cartoneira também uma convocatória anual de narrativa e poesia para escritores inéditos da FEFELESH, então os escritores já podem ficar ligados. E esse ano, por causa da pandemia, a Malha Fina se desdobrou no laboratório de tradução e vai fazer os livros em e-book e logo, logo vai ter um site que vocês poderão visitar. TGIs e ICs, eu acho que, como as outras habilitações todas têm, vamos passar bem rápido. 2 semestres, 1 e 2, e eles significam, vamos dizer, um punhado, não sei, não lembro agora quantos créditos. O aluno é uma disciplina a mais que o aluno... 24 créditos no total. Cada um 12 créditos. Iniciação científica, ao contrário, não significa créditos, mas pode também significar, bolsa, ela tem bolsa de acompanhamento. As duas modalidades, trabalho de graduação individual, TGI, e iniciação científica, são excelentes para os alunos que querem aprimorar escrita, pesquisa, e de alguma maneira estão querendo direcionar-se para os estudos acadêmicos. Não necessariamente, mas também. Temos também uma disciplina de licenciatura em espanhol, que é mais dedicada, vamos dizer, a uma revisão das técnicas crítico-teóricas, né, aos conteúdos, por um lado, veiculados no ensino da literatura hispano-americana, em contato com outras, você vê em breve, e tem também 2 semestres. Um é esse primeiro, Literaturas Hispânicas, Processos Históricos e Perspectivas Teórico-Críticas, e o outro é Atividades de Estágio. Esses 2 semestres para os alunos que querem licenciatura. O segundo semestre, Atividades de Estágio, significa discutir o cânone, se colocar como docente de modo crítico, não é? A ideia, não é, aqui no final, gosto disto, incentivar, não é? O distanciamento e perspectiva crítica diante
a naturalização de cânones e de pressupostos estéticos. É uma discussão pedagógica, docente, né, teórico-crítica. Ia falar dos egressos, que são muitos em muitas universidades brasileiras, as possibilidades são estas, entre outras, muitas, entre outras. Tradução, editoração, ensino privado, superior, médio, etc. Né? E hoje em dia as possibilidades são diferentes. Né? Agora passo a falar rapidamente e no modo final das publicações, que são um modo legal da gente incentivar os alunos a publicarem. Temos uma revista que chama La Junta para o pessoal da graduação, que recolhe, assim, com aval de professores, os melhores trabalhos de conclusão ou trabalhos de pesquisa que os alunos de graduação eventualmente estejam produzindo. E tem também, não sei onde estavam as outras, tem também a revista Entre Caminhos, do pessoal da pós, depois, e tem uma revista Caracol, que é da área de professores e de assuntos, etc. Agora, para terminar mesmo, as dinâmicas atuais em tempos de pandemia. Retomando a ideia de que tanto vocês, alunos, como os professores, estamos enfrentados a uma situação e a uma realidade completamente inédita, difícil para ambos os lados. Então, eu acho que, em primeiro lugar, e citando o ex-presidente do Uruguai, o Mujica, precisamos unir forças do bem para que isso aqui, né, tenha bons resultados. Então, a gente está dando aulas síncronas nos horários, quer dizer, em casa a gente dá 2 vezes, de manhã e à noite, a mesma aula, grava para aqueles que, por eventualidade, não puderam assistir, mas sempre frisando que a participação sincrônica é fundamental, sobretudo em língua, mas não só, né? Essa intercâmbio. Não estamos tendo lista de presença, é um momento intervalar entre alguma coisa conhecida e um futuro que não sabemos, não temos a menor ideia qual vai ser. Os prazos de lançamento de notas têm sido estendidos, mas isso para vocês não tem tanta... vocês nem entraram, então, enfim, esperamos um dia encontrá-los em presença, né? E, por enquanto, essa a apresentação, vamos ficar aqui para eventuais perguntas, né, Lara? É isso, né, Idália? É isso. Sim, é isso. Ok. Certo, obrigada, professoras. Aí, agora é a Laís e a Bia, que são veteranas do espanhol, para contar um pouquinho. Bia, você quer começar? Eu começo. Tanto faz, assim. Vamos na ordem alfabética, então. Então, gente, boa tarde, boa noite. Sou do 5º ano da Letras, 4º ano do espanhol. Eu sou do matutino, né? A Laís vai comentar um pouquinho que ela é do noturno. E, bom, para me apresentar um pouco, nesses 5 anos que eu estou na habilitação, eu gosto muito do espanhol, foi a minha primeira opção, assim, do que eu queria fazer. E eu posso dizer que eu nunca me arrependi de ter feito espanhol. Eu gosto muito das matérias de língua, eu gosto muito das matérias de literatura. Então, eu fico muito feliz de vir apresentar a habilitação aqui para vocês hoje. Bom, eu vou deixar a Laís falar e aí a gente passa para os slides depois e comenta um pouquinho mais de algumas coisas pontuais que a gente trouxe para vocês hoje. Sim. Oi, gente, eu sou a Laís. Eu estou no noturno, eu acho que tem aí uma diferença um pouco do clima entre os cursos, né? Não sei, dizem que é assim. Eu atualmente estou trabalhando, então eu não consegui seguir uma carreira muito acadêmica dentro da habilitação, embora tenha muita vontade e espero conseguir fazer. Eu também estou no 5º ano, no 4º do espanhol, e eu acho que para mim foi muito revelador, assim, entrar na habilitação, porque eu nunca fui essa pessoa que tive muito contato com a língua espanhola, né? Então, eu acho que tem uma coisa meio imperialista da gente só consumir coisas em inglês aqui no Brasil e até um certo deslocamento, assim, né? Da gente talvez nem se sentir como latino-americano, de certa maneira.
E para mim foi muito importante, assim, dar esse passo de, como a Laura disse, eu acho que é uma habilitação muito engajada politicamente, então você acaba tendo noções, assim, que, não sei, de pertencimento mesmo, né? Acho que é um pouco isso, a gente vai falando agora nos slides. Deixa eu só apresentar aqui, peraí. Todo mundo vê? Sim, pelo menos. Só tá para frente, né? Isso, peraí, tô voltando. Foi. Bia fala esse começo, né? Então, acho que todo mundo, pelas habilitações, deve saber que o espanhol faz parte do DLM, junto com as outras línguas que são ditas como moderna, né? O alemão, francês, italiano e inglês. E a nossa habilitação, ela está disponível nos 2 períodos, tanto matutino como noturno, e são 55 vagas em cada período, que vão ser divididas no começo para 2 turmas de língua, né? De língua 1. E aí depois cada aluno vai meio que se ajeitando. Bom, uma coisa que perguntam bastante é sobre o nível de língua que você precisa ter antes do curso. Não é necessário saber falar espanhol antes de entrar no curso, na letras, mas é necessário que você tenha em mente que o curso que a gente tem na faculdade não é um curso de língua. Então, o curso que a gente faz por fora, em qualquer escola de língua, não é o mesmo que a gente vai ter dentro da faculdade. Como a professora Laura e a professora Idália comentaram um pouquinho, o curso de espanhol é um curso muito politizado, então e muito heterogêneo, então a gente tem muita noção do que acontece no mundo hispânico em questão de cultura, em questão de política, de variedades do espanhol. A gente também tem muita noção da ideia do que é o espanhol como uma língua imperial imposta pela Espanha em outros países, e isso tudo a gente vai vendo dentro das matérias de língua, em conjunto com as matérias de literatura e de tradução também. Então, assim, pela minha experiência, eu nunca fiz curso extra, mas eu já vi vários alunos que fizeram, que acham confortável fazer cursos por fora, para ter um nível de espanhol que acham bom, mas a gente sempre frisa que é necessário estudo fora da sala de aula, né? Os professores falam bastante, principalmente no começo, que a aula de língua não termina na 1h40 que a gente está ali. Você precisa estudar fora, você precisa se empenhar fora também. Não é porque o espanhol, como muitos dizem, é uma língua parecida com o português, que ela vai ser uma língua fácil. Pelo contrário, tipo, você vai vendo que é uma língua totalmente diferente do português e que tem as suas peculiaridades que você precisa estudar isso. E, assim, o estudo fora da sala de aula precisa ser uma coisa que todo mundo diria como chata, precisa ser só aqueles exercícios? Não, a gente trouxe algumas coisas que você pode fazer. Pode passar, Laura. Ai, acho que passou mais de um, não? Então, a primeira dica que eu falo é assistam séries, assistam filmes, assistam novelas, memes de novelas mexicanas, né, principalmente a Usurpadora, que é uma novela que ficou muito conhecida aqui no Brasil. Aí pode passar. Aqui eu trouxe algumas sugestões que estão na Netflix, que eu acho que, tipo, é muito acessível para todo mundo. Então tem La Casa de Papel, Las Chicas del Cable e Valéria, que são séries. E aí eu trouxe 2 filmes também, que é o Pachamama, que é uma animação, e o Labirinto do Fauno, que é um filme mais conhecido, mas eu trouxe por ser acessível e que dá para vocês, para quem quer estudar, assistir, para ver como que são as variedades de espanhol faladas, porque não são iguais, ou para conhecer também um pouco, se acostumar com o som, assim, eu acho que é muito legal quando você fica ouvindo, para você, assim, se acostumar e tudo mais. E também a gente trouxe outra sugestão, pode passar, Laís, que é música. Eu trouxe a Shakira, porque na minha turma em especial, ela era muito, muito, muito querida, e a gente ouvia bastante música, assim, conversava bastante, mas pode passar, Laís. A gente trouxe também outras sugestões, então eu trouxe a Jessie Joy, que são cantores mexicanos, o Maná,
Bom Mistério, a Rosalia, o Rebelde, que eu acho que a maior parte de nós conhece, ficou muito popular aqui no Brasil, que também é bom, então dá para vocês assistirem, dá para vocês escutarem. Aí tem o Jorge Dessler e o Mano Chao, que também a gente usa bastante nas aulas, os professores gostam. E aí então, são vários países, se vocês forem pesquisar, dá para vocês ouvirem música de toda a América Latina, de toda a Espanha, perceberem as diferenças de fala, assim. Então, eu acho que as músicas, as séries, os filmes, são um jeito de estudar muito, muito bom, muito eficaz. E eu e a Laís conversando, acabamos vendo que, tipo, isso era uma coisa que a gente tinha em comum, mesmo não se conhecendo, e mesmo sendo de períodos diferentes, que era uma coisa que dava certo, assim, e que a gente achava que seria legal vocês saberem. Pode passar. Bom, sobre as áreas de pesquisa, como a professora Laura e a professora Idália falaram um pouquinho, a gente tem algumas frentes. Eu acabei esquecendo a frente de tradução, mas ela também está aí. Então, a gente tem literatura espanhola e literatura hispano-americana divididas, tanto nas matérias como nas áreas de pesquisa. A gente também tem pesquisa em língua, e aí eu destaquei as pesquisas em teoria do discurso e heterogeneidade da língua espanhola, que, ao meu ver, são áreas de pesquisa bem grandes. E a gente também tem pesquisa em educação e ensino. Contando um pouco da minha experiência, eu faço TGI agora em literatura espanhola, então eu conversei com a professora, depois com a professora Margarete, depois de ter feito literatura espanhola do século XX, e perguntei se eu poderia fazer algum trabalho, e aí ela disse que tudo bem, e aí eu comecei a pesquisar uma escritora da época, né, do século XX, para fazer meu TGI. E eu já fui bolsista PUB na área de educação e ensino, que eu também acho uma parte muito legal, principalmente para quem quer dar aula, porque mostra a realidade do que seria numa sala de aula, a gente monta projetos, os alunos do espanhol e os professores têm um envolvimento com material didático também muito grande, são materiais que são desenvolvidos pelos professores, e eu acho isso bem legal. Então, para quem quer seguir com a parte de ser docente, né, ser professor, eu acho que é bem legal a parte de educação e ensino, os professores são bem abertos a receber os alunos também. Pode passar, Laís. Acho que agora chega a minha parte, né? Eu acho que a Laura já falou, né, dessa parte aqui. O espanhol, ele tem duas possibilidades. Você pode cursar ele como uma habilitação dupla, que aí seria o espanhol e português, e a duração ideal é de 10 semestres, mas é comum a gente não conseguir fazer em 10 semestres, na verdade, né? São 185 créditos no total, e eu botei aqui que eles são divididos, né? 32 do ciclo básico, que são as disciplinas que vocês estão fazendo agora, 111 de obrigatórias, aí 6 eletivas do espanhol ou do DLM, que é o departamento que a habilitação do espanhol se insere, né? 6 eletivas do DLCV, que é o de letras clássicas e vernáculos, 30 optativas livres e ou optativas eletivas da letras. Dessas 38, só créditos podem ser feitos fora do curso. A habilitação única em espanhola dura um pouco menos, e aí muda um pouco também a configuração da distribuição dos créditos. Mas todas essas informações a gente tem no site mesmo, é mais fácil de procurar por lá. A grade horária são as obrigatórias disciplinas de língua, né? Então, a gente tem de língua 1 a língua 4, e texto e discurso em língua espanhola. Como a Beatriz já adiantou, não é de extrema necessidade a gente ter o conhecimento prévio do espanhol, eu mesma não tinha, eu mesma não assisti Rebelde, não vi Chaves, não ouvi a Shakira, e deu tudo certo, gente, então não se preocupem. Gente, só para avisar que faltam 5 minutinhos. Tá bem, vou me apressar aqui. As disciplinas de literatura que são obrigatórias são essas daqui que eu coloco na tela. Literatura hispano-americana, vanguardas e contemporaneidade, literatura espanhola século XX, hispano-americana, romantismo e modernismo, espanhola do século XVII e hispano-americana, conquista e colônia. Como a Laura e a Idália disseram, é
é um curso um pouco condensado, assim, de certa maneira, é muita coisa para se tratar numa disciplina só, mas, enfim, um repasso aí para a gente conhecer e passar a buscar por fora do curso, né, porque ali a gente vai ter bem uma introdução. E aí, depois dessas disciplinas obrigatórias, a gente pode escolher as eletivas ou optativas, como a Laura adiantou, tem o TGI, que é uma opção que, se eu não me engano, é do DLM, eu não sei os outros departamentos. É do DLM e acho que do DLO só, eu acho que o DLCV não tem, mas eu não tenho certeza. Enfim, para quem, você pode escolher, então, fazer as eletivas ou as optativas, ou pegar a parte desses créditos e já fazer um trabalho de graduação, que seria como um TCC, né, que comumente, mas na Letras a gente não tem o TCC. Eu queria falar um pouco de intercâmbio, porque eu acho que para quem é do espanhol é assim, tudo. Tem muitos países hispanohablantes, então a maior possibilidade que você tem de fazer intercâmbio provavelmente é se você for para o espanhol. Além da quantidade de convênios, né, que tanto a FEFELESH quanto a Alcane, que é a agência que tem também bastante bolsa de estudo pelo Santander. Agora as bolsas estão cada vez mais escassas, né, mas ainda é uma possibilidade. Enfim, é muito importante num contato com a língua, com a cultura, né, é isso que elas já adiantaram também, que o espanhol tem vários espanhóis diferentes, né, eu pude fazer o intercâmbio para a Espanha, eu fui nesse primeiro semestre, no furacão do coronavírus, mas ainda assim foi bastante interessante, assim, ver como, enfim, as aulas que eu tive na habilitação contrastadas com as aulas que eu pude ter lá, né. E uma coisa interessante é que, a depender do edital do intercâmbio, os alunos da Letras que já cursarem uma habilitação determinada não precisam fazer exame de proficiência, né, então também é um incentivo. Um pouco complementando o que a Bia já falou, eu botei aqui alguns escritores, né, que a gente tem contato durante a habilitação, então Cortázar, Borges, Sor Juana, Garcia Marques, Dom Quixote, enfim, mais um montão aí que vocês podem procurar. Eu vou parar de apresentar, agora eu voltei. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu também, como a Bia, sou uma pessoa apaixonada, assim, pela habilitação. Fico muito contente por ter escolhido ela, porque eu entrei na Letras completamente perdida. Eu estava francês, linguística, piriri, pororó, e caí no espanhol, e eu estou muito satisfeita. Tanto pela possibilidade de fazer amigos, de ter um contato, não sei, político com a língua mesmo. E essa questão do intercâmbio também, para mim, não sei, me brilhava muito os olhos desde o início e realmente foi uma experiência muito incrível, assim, né, que eu acho que a habilitação proporciona. Tem uma amiga, só para encerrar, que diz que a habilitação em espanhol é o FIB da Letras, que é a felicidade interna bruta. É o maior índice de FIB da Letras, eu acho também. Eu também acho. Enfim, é isso. Fico à disposição se tiverem dúvidas, podem me procurar. Eu também fico à disposição. Muito bom, gente. Gostei do FIB. Eu sou suspeita porque eu também sou do espanhol. Então. Vamos adotar, estou gostando. Gente, chegaram algumas perguntinhas, eu vou ler. Tem algumas que, enfim, eu vou ler porque as pessoas mandaram, mas que, na verdade, na apresentação já foram mais contempladas. Mas se alguém quiser repetir também, à vontade. A Yasmin, ela perguntou qual é a quantidade de créditos de optativas e eletivas. Acho que agora, nessa apresentação da Laís e da Bia, até estava certinho, assim. Mas, enfim. A Giovana perguntou, qual o nível de linguagem necessário para fazer o curso? Que aí, né, isso é preciso entrar sabendo alguma coisa? O Juliano perguntou se precisa escolher um sotaque. A Marcela perguntou, é fácil conseguir vaga em intercâmbio? Ouvi dizer que tem convênio com universidades de vários países que falam espanhol. E aí a Beatriz também perguntou como funcionam os intercâmbios para as faculdades conveniadas, por exemplo, pelo programa Santander. Aí a Maria perguntou, dá para dizer que existe mais um foco em Espanha ou em América?
A Lawane perguntou: foi difícil entrar no espanhol devido ao ranqueamento? Costuma ser concorrido ou foi concorrido no ano de vocês? E duas últimas perguntas do Paulo, que é: a sobreposição do currículo obrigatório de espanhol com outras habilitações? E um certificado de idiomas poderia equivaler créditos ou dispensa de disciplinas? Aí, se precisarem que eu repita, eu posso repetir também. Eu vou responder só, é importantíssimo isso. Quer dizer, é uma espécie de xadrez fino que se faz entre os departamentos das letras e das habilitações que eventualmente os alunos escolhem concomitantemente, para não haver nunca sobreposição de obrigatório. Quer dizer, você pode fazer, há dias que português, outros dias espanhol, de maneira que facilitar, né, o desempenho do aluno. Eu não sei os alunos aqui que estão, as alunas, como é que foi para vocês, mas a ideia, as secretarias e os grupos de docentes da comissão de graduação, etc., todo mundo muito preocupado justamente em não encavalar um encontro com o outro. Quanto às outras perguntas, acho que vocês podem responder. Imagine escolher um sotaque, você pode, inclusive, misturar sotaques. Sim, é meu caso. Eu falo vários espanhóis. Acho que desde que eu entrei, você vai mudando de professores, vai conhecendo outros, então, não sei, eu tive aula com a Maite em língua 1, que fala sotaque da Argentina, depois com a professora Laura, que é chilena, e aí com a professora Mônica, que é brasileira, e você vai pegando tudo, assim, e vai deixando o seu espanhol meio que com a sua cara, né? Sim. E tem um mito também, né, que a gente não pode ter sotaque. Que a gente, para falar uma língua estrangeira, não pode ter sotaque, uma bobagem, né? Porque, pô, gente, não tem influência se a gente não tem sotaque. Vamos admitir que a gente não é falante nativo e tá tudo bem, né? Completamente. Tua identidade, né? Uma questão política, inclusive, né? Eu digo, qualquer um percebe, né, Idália, que nós não somos daqui. Com certeza. Mas é legal também a ideia de que, eu gostei que chega para vocês a ideia de uma significação política no aprendizado de uma língua, em especial aqui, neste caso, quer dizer, não é em especial, mas de um modo específico com o espanhol, de outras formas com o alemão, com o francês, com o inglês, italiano, mas com o espanhol é uma relação, como disse a Lara, não, Lara é ali, Laís. Tudo Laura. Então, a ideia de que dá é gratificante pensar em alargar, né, as dimensões da região. Nós somos uma região, e cada vez mais a ideia do Brasil incluído e vice-versa, o Brasil incluir, né, as diversas culturas hispanofalantes da América. Nossas histórias são muito parecidas, além das diferenças, né? É bonito aprender sobre os índios, etc., né? E sobre a luta indígena, sobre a luta dos negros, as lutas todas das minorias se dão da mesma forma, e os processos de independência, os processos, né, todos. Então, é uma relação com os primos irmãos, vamos dizer assim. Né? Sim, eu acho que essa coisa da gente falar português, né, eu acho que começa no linguístico mesmo, né, a gente se sente separado, e também tem uma influência muito forte norte-americana, né, então, não sei, parece que, não sei, eu dizia, eu tô fazendo espanhol, e eu ficava, por que você não faz inglês? Por que não? Porque eu quero entender melhor onde eu tô, né, situada. Mas, enfim, eu queria só responder duas perguntas que ficaram, que é se a proficiência, o exame de proficiência te isenta de fazer as disciplinas de língua. Não. Tive um colega de disciplina, inclusive, que era chileno, se não me engano, e ele teve que fazer as 4 matérias. Sim. E é importante também, porque não é só gramática, né? Tem várias questões aí, sociopolíticas, enfim. E acho importante. E aí, sobre o intercâmbio, é uma longa conversa, acho que talvez devia ter uma palestra do Caio sobre o intercâmbio, porque são vários editais, né?
Mas para você acessar e ver direitinho o que tem, eu te recomendo entrar no Mundus, que é o sistema da USP que gerencia esses intercâmbios. Mas falando de Santander, o Santander, na verdade, ele não dá o intercâmbio, ele dá a bolsa, né? Então, a gente presta pela USP a vaga numa universidade conveniada, e aí o Santander, ele oferece uma bolsa a depender da sua média, enfim. O intercâmbio que eu fiz já era o edital, a vaga com a bolsa, que era da Autônoma de Madrid. E eu acho que vale muito a pena. Primeiro porque ele pede tanto documento que acho que as pessoas nem tentam, porque é difícil, assim, é tanto documento que fica, ai meu Deus do céu, não vai dar tempo. E pouca gente tenta, e é uma bolsa em euros, diferente da do Santander, que paga aqui em reais, e o euro hoje é 6,60. É difícil se manter com uma bolsa em reais, né? Mas, enfim, tem que dar uma olhadinha lá no Mundo, se precisar, pode me chamar também, que eu estou disposta a ajudar. Acho que vocês, no geral, responderam tudo. Acho que tem uma que fala sobre o ranqueamento, se foi difícil entrar no espanhol devido ao ranqueamento, se no ano de vocês foi difícil. E acho que não. Foi mais essa. Pelo que eu lembro, assim, do ranqueamento no ano que tanto eu quanto a Laís entrou no espanhol, a média foi, acho que 7, no máximo 7,5, assim, e todo mundo falava, assim, que ou ia ser muito difícil, tinha gente que falava que ia ser muito difícil, você ia precisar ter uma super média, e eu já fiquei, meu Deus, a minha segunda opção é uma opção que eu não quero mais, o que vai ser da minha vida agora? E aí tinha gente que falava, não, vai ser super fácil, você tranquilo vai passar. E eu acho que depende muito do que as pessoas querem, né? Porque vai mudando dependendo do que as pessoas querem, da nota que elas têm. Mas eu acho que o espanhol não é uma habilitação que é tão difícil assim de entrar. Eu não sei que as pessoas andam dizendo, né? Mas eu acho que é super tranquilo e que dá para entrar assim sem ter grandes preocupações. Eu acho que não sei, dos rankings das mais concorridas, as medicinas de letras, né? Eu acho que linguística é bem concorrido, francês também, inglês, e o alemão, uns anos atrás, foi super concorrido também, mas o espanhol, acho que, em geral, quem tenta, tende a conseguir, né? Não vou dar dados, porque eu não tenho, mas não conheço ninguém que não conseguiu. Eu ia falar, o famoso não conheço ninguém que queria e não entrou. Exato. Bom, gente, muito obrigada, Laís, Bia, também as professoras Laura e Dália. Obrigada pela apresentação. Acho que qualquer dúvida é isso. Podem buscar elas, podem buscar o departamento, podem buscar a gente do CAEL. Acho que realmente a ideia de fazer uma palestra sobre intercâmbio é bem boa, porque realmente dá muito pano para manga. Eu fiz intercâmbio também, fui para o Chile, e é realmente uma experiência que vale muito a pena. E agora vamos para o armênio, com a professora Luzine. No começo eu falei errado, desculpa, professora, eu falei esse nome errado. Temos Igor e Bia também, né? Temos duas Bias hoje, uma do espanhol e uma do armênio. Então, professora, pode começar. Aí, quando faltar 5 minutinhos para terminar, eu dou uma avisada. Mas fica à vontade. Muito obrigada. Vocês vão ver agora, vão ter outro exemplo de identidade mantida através do sotaque, porque eu sou armênia da Armênia, estou aqui no Brasil há 20 anos, vim no Brasil numa família diplomática sem intenção de ficar, e aí começou esse caso de amor com a USP, fui para a USP para poder continuar a pesquisa que estava desenvolvendo, conheci a professora Esmeralda, da Linguística, que depois virou minha orientadora de mestrado e doutorado, e aqui estou eu para falar sobre a habilitação em armênio. Eu fiquei surpresa que eu tenho concorrente com esse feed, Felicidade Interna Bruta, porque para mim armênio estava nos primeiros, mas vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação aqui. Tenho que lembrar como me ensinaram a fazer agora. Onde que estava? Isso. Pronto. Está apresentando agora?
Pronto. Então, aqui eu fiz uma apresentação para falar um pouco sobre a Armênia como um país e uma língua, cultura diferente. Às vezes precisamos falar em alguns dados gerais, e aqui vocês já estão vendo as letrinhas do armênio. Isso, eu gostaria de parabenizar o pessoal de CAEL, que manteve o formato, mesmo nessa pandemia. Isso é uma apresentação que deveria ficar rolando enquanto eu estou falando presencialmente, mas vamos nos adaptando à nova realidade. A Armênia é um país pequeno, de 30 mil quilômetros quadrados, que se encontra no leste europeu, no Cáucaso. É uma encruzilhada de rotas, porque está bem na divisa entre Europa e Ásia, o que predeterminou muito a sua história. Vocês estão vendo aqui um mapa da Armênia, que é um país antigo, um país que está no palco da história mundial desde o século IX a.C., e no auge chegou a ser um império que se estendia, o que era chamado Império entre os Três Mares, Cáspio, Negro e Mediterrâneo, mas chegou ao século XXI com 1/10 do seu território, que está aqui agora, cor-de-rosa, e faz fronteira com Turquia, Azerbaijão, Geórgia e Irã. E a Armênia é um país, aqui vocês estão tendo a vista de Yerevan, capital da Armênia. É uma cidade que foi fundada no ano 782 a.C. Ela é chamada de cidade cor-de-rosa, porque a maioria dos prédios é feita de uma pedra que é chamada de tufo, e ela tem várias cores, variando de cor de rosa até violeta, cinza claro. Então fica essa visão bonita da cidade de Yerevan. E nós temos aqui sempre em Yerevan a visão de Monte Ararat, que é o símbolo da Armênia. O símbolo da Armênia que está no seu brasão. Ararat é o lugar onde a Arca de Noé desceu, né? E os armênios se orgulham muito do fato de serem a primeira nação cristã do mundo. Armênios aceitaram o cristianismo como religião oficial no ano 301, e a sua identidade é muito ligada a esse fato de serem os primeiros cristãos do mundo. Aqui, eu sempre falo que, além de ser uma das cidades mais antigas do mundo, eu acho que Yerevan, a capital da Armênia, é a única que tem certidão de nascimento. Existe uma inscrição cuneiforme que é deixada pelo rei Argishti, que fala que eu, Argishti, pelo poder me dado pelo Deus Haldi, estou fundando Yerebuni, que posteriormente foi denominada Yerevan. Este mapa é um dos mapas mais antigos do mundo, e esculpido em barro, atribuído aos babilônios, onde já se cita o país que chama-se de Armina, mais tarde conhecida como Armênia. Eu acho uma das razões de você escolher a habilitação do armênio, entre as outras que eu vou citar ainda, é o fato dele ser uma língua única na família das línguas indo-europeias. O que acontece? Armênio, ele sai do tronco das línguas proto-indo-europeias, e é uma língua que não tem derivações. Significa que ela contém em si muitos fenômenos. É uma língua viva, falada, diferentemente do sânscrito, por exemplo, que mantém em si muitos fenômenos do proto-indo-europeu. E a gente vê isso claramente. Desse ponto de vista, armênio realmente é um tesouro para os estudos linguísticos em todos os campos, tanto na fonética, morfologia, sintaxe. Então, eu tive essa experiência de fazer o meu doutorado na área de linguística
na USP, e você vê claramente a todo momento que os dados do armênio são muito interessantes para revelar várias teorias, testar e olhar mesmo para o português com os outros olhos. Aqui vocês têm o alfabeto armênio. Para você entender a importância do alfabeto armênio, ele, de acordo com a Enciclopédia Britânica, existem no mundo aproximadamente de 6 a 9 línguas naturais. É um assunto de debate sobre a quantidade das línguas, mas alfabetos existem somente 7. E um desses alfabetos é o armênio, criado no ano 405 pelo Mesrop Mashtots, criado mesmo porque foi uma pessoa que, depois de estudar o assunto com um grupo de estudiosos viajando o mundo, depois juntou mesmo todas as informações e criou o alfabeto armênio com 36 letras que permanecem sem alteração até os dias de hoje. E aqui vocês têm de pertinho, essa página praticamente é o conteúdo da língua armênia 1. Ela é a alfabetização, a gente começa do zero, começa escrevendo, aprendendo essas letras. O alfabeto armênio é dito como alfabeto fonético, então ele tem um número maior de letras, mas ao mesmo tempo, depois de se dar o trabalho de aprender, é muito fácil escrever um ditado em armênio. Aqui tem a grade horária do armênio. Eu não vou me estender muito, porque acho que essas informações mais técnicas estão muito bem representadas nos sites, no sistema USP. Então, vou passar para frente aqui, só para falar que aqui Anait é a deusa armênia apagada, tem uma imagem bonita. Aqui o corpo docente nosso não é muito grande, a gente sempre está atrás de mais, claro, para o professor. É a professora Daisy, que dá aula de cultura e literatura. Esse nome impronunciável aí, você acha difícil o nome? Olha o sobrenome aí, é Yeriazarian. Então, assim, uma situação recorrente para mim é o pessoal passar na frente da salinha lá no térreo, ver o meu nome e pedir para pronunciar. Ou depois, assim, pede para pronunciar, depois tira foto comigo e vai embora. Então, estou acostumada com isso. A professora Daisy, que é professora de cultura e literatura, ela é formada em letras armênio mesmo, fez mestrado e doutorado na USP. Ela trabalha com tradução literária armênio-português, estudos de identidade cultural, sobre português brasileiro. E eu, Lucina Yeriazarian, fiz 2 mestrados, na verdade, olha. Eu fiz o mestrado na Armênia, que não foi reconhecido no Brasil, gente, entendeu? Aí tive que fazer tudo de novo na USP, e depois o doutorado também, trabalho com língua armênia, linguística gerativa, genocídio armênio. Oportunidades de trabalho, eu sempre digo que, guardadas as devidas proporções, eu acho que o aluno que escolhe a habilitação em armênio tem muitas oportunidades, porque lembrem-se que vocês têm a possibilidade de ter português junto. Então, de um lado, você garante o português, que é uma habilitação do seu país, você tem essas possibilidades, e, por outro lado, você tem que escolher algo de diferente, o diferencial, que pode ser o armênio. A questão é que eu, antes de mais nada, antes de chamar para o armênio, quero falar para vocês que vocês têm que entender o quanto privilegiados vocês estão de estudarem na USP, e essas palavras que é melhor, maior universidade
da América Latina não são à toa, tem esses corpo docente sério, pesquisas, tudo levado assim com exímio. Então, eu acho que vocês têm que aproveitar essa oportunidade de estudarem na USP e fazer todas as línguas possíveis, todas as matérias. Em armênio, há um provérbio que diz assim: você é tantas vezes ser humano quantas línguas você fala. Então, realmente, aprender uma língua é muito mais do que gramática, possibilita, expande os horizontes, possibilita sair da caixinha, ver o mundo de uma maneira mais ampla. Então, eu acho que vocês têm que fazer todas as línguas, e em especial o armênio, porque você vai ter todas as possibilidades profissionais que foram citadas até no espanhol, mas a questão é que tem falta de especialistas em armênio. Então, a gente tem visita oficial, por exemplo, que a embaixada e consulado fica correndo atrás da gente para poder traduzir. Não tem tradutor juramentado em armênio. Pesquisa e carreira acadêmica estão sempre aí. Professora, só para avisar que falta 5 minutinhos. Nossa, eu só estou começando, tá bom. Tá bom. Então, obrigada. Quais que são as possibilidades? Há um estreitamento das relações Brasil-Armênia, tem muitos acordos, aproximadamente 20 acordos de cooperação assinados entre os dois países, que esbarra sempre nessa falta de profissionais. Tem a Cátedra de Língua Portuguesa da Universidade Estatal de Yerevan e tem o nosso curso. E o que é importante, que pouca gente sabe, é que há curso de armênio nas importantes universidades da Europa e dos Estados Unidos. E a razão disso é triste, porque é o resultado daquilo que a gente chama do primeiro genocídio do século XX. O mapa que eu mostrei no começo dessa apresentação é uma das maiores razões da Armênia ficar daquele tamanho, é porque na parte ocidental da Armênia, que estava sob o domínio da Turquia, o governo turco otomano executou um dos piores, não tem pior genocídio, mas mais cruéis genocídios do século, que a gente chama de protótipo dos genocídios do tempo moderno, que foi citado depois pelo Hitler, os seus planos contra os judeus, e por causa disso, 1,5 milhão dos armênios foram massacrados e quantidade de gente enorme saiu pelo mundo, criando pelo mundo comunidades armênias, inclusive aqui no Brasil. O que acontece é que a Armênia é um país que tem 3 milhões de habitantes no país, na Armênia propriamente dita, mas 7 milhões fora do país, como resultado desse genocídio. Então, daí que vem a existência de várias cátedras de armênio em várias universidades do mundo. Multinacionais atuando na Armênia é outra possibilidade para quem vai estudar armênio. Hoje em dia, a Armênia é um país pequeno de 30 mil quilômetros quadrados, mas que tem 30 mil monumentos históricos que datam antes de Cristo. A primeira igreja cristã é construída na Armênia, na sede fica em Etchmiadzin. Bom, ano passado foi assinado um convênio entre a Universidade Estatal de Yerevan e a USP. Vocês estão vendo aí o professor Vahan Hakopian, que, aliás, vocês têm que saber que todo sobrenome que termina em Yan é de armênio, então vocês já podem presumir a descendência do Dr. Vahan. Foi assinado o convênio acadêmico, que só não entrou em vigor com toda a força por causa dessa situação de pandemia. E aqui é o convênio assinado com o embaixador
do Brasil na Armênia, na universidade, e aqui foi comemorado 100 anos da Universidade de Yerevan, onde foram presentes reitores de mais de 20 países, inclusive da USP. Bom, a gente tem também, em vias de assinar já o convênio com a Universidade Ca' Foscari da Veneza, que foi um dos centros importantes da cultura armênia. Tenho que correr, então eu tenho que falar que o carro forte da área de armênio é o oferecimento de muitos cursos extracurriculares. Aqui tem alguns, por exemplo, ministrados pelo professor Sarkis, que é formado na área de armênio e está fazendo agora pós-graduação, e é sucesso absoluto os cursos que ele dá, tanto de língua clássica armênia como de ocidental. A gente tem um grupo de pesquisa registrados no CNPq que produzem 3 frentes: material didático, história e cultura, estudos sobre língua e tradução, tem que correr. Aqui são alguns exemplos de pesquisas. O que é interessante é que essa menina Thaisa Saturan, que vocês estão vendo como pesquisadora da primeira, ela está na Armênia agora, ela foi fazer trabalho voluntário, decidiu ficar lá. Hoje ela me mandou, é nossa aluna, ex-aluna, e ela me mandou uma foto hoje me mostrando o passaporte armênio que ela tirou. Então, foi motivo de orgulho para mim. Algumas publicações da área de literatura da professora Daisy, muito importantes. Não falei, por exemplo, que a literatura armênia começou com a invenção das letras no século V e começou o século de ouro da literatura armênia. A tradução da Bíblia armênia é conhecida mundialmente como rainha das traduções. Essa foto, já que vocês falaram de Shakira, eu apresento Kim Kardashian aqui. Mas, brincadeiras à parte, é que a Armênia está se descobrindo como o centro de tecnologia. E em 2019, por exemplo, aconteceu esse World Congress of Information Technology, que com a presença das pessoas como Serj Tankian, que é o vocalista do System of a Down, Kim Kardashian, Alexis Ohanian, todos descendentes dos armênios, que é presidente do Reddit. Aqui, eu imagino que o tempo já está acabando, não vou poder contar essa história, que é de um aluno foi lá, um aluno do armênio foi lá e escreveu para praticar os tempos verbais do armênio, mas escreveu desse jeito e ninguém sabia que língua que é. Estava lá nos corredores da USP. E eu entrei em reunião do conselho, quando saí, já tinha, sei lá, 1000 reposts, curtidas, e já tinha o repórter da Folha na porta querendo falar comigo sobre esse quadro, e saiu a matéria na Folha de São Paulo. Aqui são algumas das marcas, brincadeira feita com as marcas famosas em letras armênias, e aqui é o ponto alto de apresentação, onde eu esperaria muitas palmas no final, mas não vai dar. É só para vocês sentirem um pouquinho o gosto de língua armênia. Eu tenho aqui a tradução da Andorinha, do Manuel Bandeira, para o armênio, porque todos nós estamos aqui porque nós acordamos cedo de manhã e fazemos tudo o que fazemos porque nós apreciamos uma poesia tão bonita como a Andorinha, e vocês vão ver agora. Vou ler para vocês o Tzernak. Tzernak, que, aliás, começa com uma letra com um som ejetivo que não existe em português, e para a qual você tem que usar o que eu sempre falo brincando, partes do corpo que você nunca usou. Então, vamos lá, para terminar. Tzernak. Tzernak այստեղ դրսում թրջկոտում էր բողոքում,
Animaster orës kërkim, asacna anzanotin. Cicernakim husahat, mi bogoki anantat. Lësir ajëm jirkës të hur, kjanknim vohq ansav izur. Então era isso. Com essa nota poética termina a minha apresentação e passo a palavra para os alunos. Vamos ver se eles confirmam essas maravilhas que eu falei. A minha internet, ela tá meio... Acho que a Luciana tá apresentando ainda, né? Tá apresentando? Acho que você tá. Ai, meu Deus. Apresentação. Para, peraí. Eu não sei como faz isso. Aqui. É aqui? Foi. A minha internet tá meio oscilando, então se eu parar, alguém me avisa. Eu sou a Bia, eu sou caloura do Armênio. Eu vou começar falando e depois passar a palavra para o Igor. A gente dividiu mais ou menos eu falando alguns motivos pelos quais me levaram a escolher essa habilitação, e o Igor vai falar mais sobre como ele já está mais avançado, né? Já não é mais calor da habilitação, coisas que você pode fazer, coisas que ele fez dentro da habilitação e tal. Então acho que vai ser um pouco diferente das outras habilitações que vocês viram, porque a pergunta do porquê fazer armênio, ela sempre aparece quando eu vou conversar com algum desconhecido, sabe? Tipo, você está estudando o que é armênio? Tipo, por que você está estudando armênio, sabe? Letras eles até entendem, mas armênio, por que você escolheu fazer armênio? A maioria das matérias estão abertas para vocês fazerem como optativa, mas por que escolher a habilitação? Eu demorei um pouco para entrar na faculdade, assim, sair um pouco daquele padrão de formar ensino médio e já emendar uma faculdade, porque eu queria me entender melhor antes de fazer esse compromisso com um curso de 4, 5 anos. E eu fui fazendo coisas, eu comecei a trabalhar numa empresa de tradução. E lá foi onde eu tive o primeiro contato com o armênio. Eu fiz a legenda, né, a parte técnica de um filme chamado A Promessa. Esse filme está na Netflix, para quem quer assistir. A Promessa é uma história romantizada do genocídio armênio. Ele é uma história romantizada, então o genocídio é o plano de fundo, tem um romance, um triângulo amoroso, todas aquelas coisas, mas plantou aquela sementinha, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar da Armênia, eu nunca tinha ouvido falar de um genocídio acontecendo tão recente. Ficou, sabe? Depois eu procuro mais. Alguns meses depois, eu fiz também a parte da formatação da legenda de um documentário chamado Intent to Destroy, que é intenção de destruir, intenção de matar, que ele é de 2017, se não me engano, que o título dele é Intent to Destroy, Death, Denial e Deception. Então, intenção de destruir, morte, negação e... não é confusão, é tipo de enganar alguém, né? Deception, de enganar. E desse documentário, ele fala sobre o genocídio armênio, e é um documentário sobre a produção do filme que eu tinha assistido, da Promessa. O filme é uma produção americana. Quem dirigiu o filme, ele é conhecido por fazer filmes... Eu até tinha aberto aqui o IMDb dele. Ele é conhecido por fazer filmes de romance e tal, romance histórico, sobre temas históricos. E aí eu entendi melhor toda a questão do genocídio armênio, como acontece um genocídio e como foi difícil fazer o filme mesmo em 2017, sabe? Como essa questão ainda estava muito, muito latente, porque eles comentam que eles receberam ameaça de morte e eles não podiam filmar na Turquia de jeito nenhum. Se soubessem, estavam filmando um filme sobre genocídio armênio na Turquia, e tinham cenas que se passavam em ambientes da Turquia, porque partes do que a gente chama de Armênia histórica, né, que já foi parte da Armênia, tá na Turquia. Então eu fiquei com
sabe, nossa, que curioso, sabe? 2 filmes assim em sequência. Engraçado. Aí depois eu fui numa convenção, né, com uns amigos meus, e eu conheci um pessoal, e eu conheci uma menina que era armênia. Eu fiquei, nossa, e eu tinha comentado ela, que eu tava pensando em fazer letras, pensando em fazer armênia, ela falou, como assim? Eu sou armênia. E ela começou a me contar, e eu comecei a ficar amiga dela, comecei a ficar amiga da família dela, e aos poucos eu fui vendo que toda a questão da comunidade armênia, ela tá só escondida, sabe? Se você procurar, ela tá lá, sabe? Meio que tirou um véu e de várias questões históricas e culturais, tanto de grande porte, porque depois que você aprende sobre genocídio, é impossível você ver a Primeira e a Segunda Guerra da mesma maneira, sabe? Como que você estuda sobre a Primeira e a Segunda Guerra sem falar de genocídio armênio? Isso é um absurdo. E quanto à história de São Paulo, né? O quanto os armênios, que tem uma comunidade grande em São Paulo, ajudaram a construir essa cidade. Então, e no final das contas, quando eu entrei na USP, eu falei, vamos dar uma chance para o armênio. Vamos pegar um curso de extensão. E aí foi paixão, porque a língua é extremamente... Eu não vou falar que é difícil para mostrar vocês, mas ela é diferente. E ela tem um gosto diferente. Mas ela é muito gostosa de aprender. Se vocês querem aprender algo, se vocês querem partir para algo que não é, que é um pouco, sabe? Eu quero ver o que o mundo tem para oferecer. Acho que armênio é isso, sabe? E a comunidade, armênio está muito relacionado com comunidade. A comunidade que você encontra, tanto a Armênia mesmo, né? Os poucos armênios que eu conheci, tanto por causa da USP ou não, eles são extremamente, sabe, eu fui no Dia das Mães, eu fui na casa da menina que eu tinha conhecido há 2 semanas, sabe, tipo, eu comi comida tipicamente armênia, foi muito bizarro, que eles são realmente muito receptivos. E tanto como dentro da USP Armênia é um petit comitê, né, são, tipo, nós ali do armênio que conversamos, então a questão da comunidade está muito forte dentro, então, motivos... Escolher uma habilitação não é só escolher um futuro profissional, mas é escolher um futuro, né? Onde eu quero estar, onde eu quero me encaixar. E eu escolhi o armênio, vai fazer 1 ano essa habilitação, e eu não mudaria essa escolha de forma alguma. Enfim, como eu falei, é um pouco diferente, né? Vocês viram da habilitação, porque o armênio é diferente das habilitações. Agora eu vou passar a palavra para o Igor para explicar mais coisas técnicas e coisas que você pode fazer estando mais dentro do armênio. Boa noite já, né? Meu nome é Igor, eu sou aluno do 5º ano, cronologicamente falando. Acho que quem está na USP um bom tempo entende bem o que eu quero dizer. Eu sou aluno de português e do armênio. Eu acho que é legal retomar um pouquinho esse lance que eu inicialmente não tinha em mente fazer o curso de armênio, pensava muito em linguística, alguns problemas aconteceram nesse caminho, e antes de eu chegar na habilitação do armênio, eu cheguei no armênio através do curso de extensão. E eu acho legal comentar isso, porque, assim, tem uma história por trás disso que faz parte dessa minha fala, né? O que eu quero dizer é assim, eu, na habilitação, passei a ser beneficiado, digamos assim, de Bolsa PUB, e consegui trabalhar um projeto, o que eu acho muito legal e muito válido, assim, né? A universidade, uma entidade pública, oferecendo uma bolsa para a gente desenvolver um conteúdo, um material, coisas para a universidade, para a população. E o que eu trabalhei com a minha professora, não a Lucinê, no caso a Daisy, né, a outra professora, foi durante 1 ano um material didático, que virou uma publicação que também leva meu nome como organizador. É um livro denominado Introdução à Língua Armênia Ocidental, Alfabetização e Conversação Elementar, né? Que é uma amostra bem interessante de como a gente fazendo a habilitação acontecer, né?
A gente não tem todo essa dimensão que outras habilitações têm, por exemplo, a gente está aqui junto com o espanhol, né? Mas é a gente fazendo, criando, trabalhando ela, desenvolvendo. Eu acho que isso é muito interessante. E fazendo a ligação do início da minha fala com essa publicação, né? Você vê, eu entrei para fazer linguística, apareceu o armênio, me encantei, né? Gosto demais de aprender línguas, né? Idiomas. O armênio foi mais um desses, né? Dessas opções e se consolidou e se consolida cada vez mais na minha vida, que o livro, nem eu nem a professora Deise somos autores. O autor, no caso, foi a professora Sandra Maria Silva Palomo, que ela infelizmente já faleceu, e eu fui aluno dela na última turma da vida dela. A última turma de língua armênia ocidental que ela ministrou foi a minha turma, então eu fiz uma espécie de reencontro com ela, a partir do momento que eu ajudei, contribuí junto com a professora na confecção, na feitura desse livro, assim. E eu acho isso muito legal, assim, né? Sem querer, eu construí uma ligação assim bem interessante com quem me ensinou e com o que eu posso ser, né? Alguém produzindo conteúdo, material, uma coisa ligada ao ensino. E eu acho muito interessante isso, assim. Eu acho que o armênio, ainda que possa não ser uma opção muito óbvia, para mim vale muito a pena. Algumas dificuldades que eu tive, eu sei que muitas pessoas podem questionar, como a própria Bia falou, mas por que o armênio? Eu costumo responder, por que não, né? Eu acho que é interessante pensar, né? Por que não uma língua nova, diferente, um sistema de escrita próprio, único, novas oportunidades diferentes, né? E saliento aqui que eu não lembro muito bem o índice de felicidade. Olha, estudar com as professoras que a gente tem é um bálsamo, vamos pôr assim. Professora Lucinê, não é puxar saco não, mas ela é excelente, assim, em vários níveis. A professora Deise, a gente também tinha no nosso quadro a professora Juliana, que por enquanto não está dando aulas, mas isso são outras questões também. E eu digo isso assim até por questões de saúde mental mesmo, de estafa, de perspectiva, de como isso reverbera no nosso desempenho, nos nossos interesses, e como a gente pode e deve desenvolver coisas assim dentro do curso, com os nossos anseios, né? Eu acho que é legal pensar também, assim, a gente está falando de língua, né? Mas como o pessoal do espanhol falou, estudar a língua e, consequentemente, cultura armênia te aproxima demais de questões, como já foi falado aqui, e fica claro, questões históricas, questões políticas, né? A própria República da Armênia já fez parte da União Soviética, a Armênia histórica fez parte do Império Turco-Otomano, a gente tem toda essa questão do genocídio armênio, a questão da identidade armênia ligada ao cristianismo, e muito desses temas, né, a gente como aluno ainda pode desenvolver muita coisa, né, tem muita coisa assim que não tem em português, ou que eventualmente coisas que são da cultura brasileira não estão na língua armênia, então são coisas assim que devem convergir para quando a gente pensar por que eu devo fazer armênio, o que é legal, o que é interessante. Então, assim, ainda que seja um estudo para a língua e também literatura, né? É uma literatura que passa pelo cristianismo, sim. É uma marca forte em relação à cultura armênia, mas a história do povo armênio é muito ampla, é muito vasta e percorre vários caminhos, assim. Então, assim, com toda essa gama de coisas dita pela professora Lucinê,
um pouco do que a Bia falou, dos filmes, em relação à própria comunidade, a gente, no meio acadêmico, tem muito ainda para produzir. E quanto mais gente puder aparecer, se engajar, tem muita possibilidade. Não vou dizer que é tão simples, que é tão tranquilo, no sentido, quando a gente olha o que é o espanhol, o que é o inglês, e a gente acaba olhando o armênio e tudo mais, mas eu acho que vale muito a pena, assim, é um campo a se explorar e riquíssimo, assim, riquíssimo. Vale muito a pena e eu acho que é isso, assim, para dizer. Se alguém tem dúvidas ou qualquer outra coisa, a gente está aí para tentar esclarecer. Não sei se eu já me alonguei muito na fala, talvez tenha alguns minutinhos aí, mas acho que é melhor deixar para o pessoal que talvez tenha alguma dúvida e tudo mais. Só complementando o que você falou rapidinho, toda aula que é praxe, né, no armênio, toda aula que você vai ter de literatura, você vai fazer uma tradução inédita, né, porque tem coisas que nunca foram traduzidas, então esse nível de quando a gente fala que tem muita coisa para ser pesquisada, traduzida, descoberta, é porque tem muita coisa para ser pesquisada, traduzida, descoberta que ainda não foi tocada. Posso só, não sei se tem tempo. Pode falar. Tem uma coisa que eu acho que é bem legal, assim, a gente, na habilitação, a gente aprende o armênio oriental, que é uma espécie de variação dialetal, vamos pôr dessa forma, né? Eu sei que é um pouco controverso, mas enfim, que é a vertente falada hoje na República da Armênia e em algumas outras partes do mundo, como no Irã e na Geórgia. Mas a comunidade aqui em São Paulo e também em Osasco, né? Acho que é legal falar da comunidade em Osasco. Mas a comunidade armênia como um todo, assim, na diáspora, né? Principalmente aqui no Ocidente, ela vem de uma outra região, de um outro local, que é a Armênia, que estava dentro do Império Turco-Otomano, né? Então, a língua que inicialmente era a língua da habilitação também, e a língua da comunidade é o armênio ocidental. É uma língua em vias de extinção, de desaparecimento, né, por N fatores. O principal está ligado a essa questão diaspórica, né, e a língua, eu acho que é também legal pontuar isso, porque ela tem um valor identitário, um valor humano básico, né, quando a gente vai pensar em direitos que a gente pode e deve trabalhar, esse direito à língua, né, a luta por ela e tudo que ela pode representar culturalmente e socialmente. E a questão do armênio, não só o armênio da República da Armênia, o armênio oriental, mas principalmente o armênio ocidental, que inclusive é o armênio que eu desenvolvi a pesquisa, a organização junto com a minha professora. É bem interessante, eu acho que vale muito a pena destacar isso também, porque são duas opções interessantes e bem importantes de quem, de repente, está chegando aí e não sabe qual disciplina escolher. Tem muita questão histórica, política e linguística também. Muito bom, gente. Muito boa mesmo a apresentação. Chegaram algumas perguntinhas aqui, aí eu leio, aí a professora comenta, já encerrando, e depois os veteranos. A Maria Isabel fez várias perguntas, aí eu vou ler aqui. Ela perguntou: a literatura armênia, de forma geral, está muito centrada no cristianismo? Perguntou qual é o nível de língua armênia que um aluno adquire ao concluir o curso. Onde conseguir livros de literatura armênia, também sobre o genocídio, história e cultura? Também teve uma pergunta. A habilitação oferece apenas 10 vagas. Há muita concorrência? E uma pergunta também: é possível fazer as matérias do armênio como optativa? Tem que se dedicar muito e dá para manter a sanidade mental aprendendo uma língua não tão convencional desde o início? Acho que até o Igor já abordou isso.
E, por fim, como é o mercado de trabalho no armênio? Acho que algumas vocês já falaram, mas aí eu escolhi falar todas, aí vocês têm as que querem dar destaque e tudo mais. Respondendo sobre o que tem sobre cultura, literatura, a gente pode, se a pessoa entrar em contato com a gente indica, a gente tem a lista de todos os livros que estão na Biblioteca Florestan Fernandes e também outros que estão disponíveis em lojas, então isso a gente pode, assim... Ela travou para todo mundo, só para mim. Para mim também, aqui. Para mim também. Travou mesmo, né? Eu acho que... Acho que vão respondendo vocês aqui pelo WhatsApp, a gente busca ela. Vamos ver se ela... Eu falei um pouquinho sobre a questão de literatura. Ela não é só cristianismo, não. Tem uma literatura... são disciplinas, né? Cada um dentro do curso, e tem as disciplinas de literatura, e cada uma vai tratar um período, alguma coisa. Obviamente, como eu disse, né, a identidade armênia ela está muito ligada ao cristianismo, né? Os armênios eles têm uma igreja própria, né? Que não é ligada ao Vaticano ou não é ligada às igrejas ortodoxas, por exemplo. Não estou falando que é só essa, mas enfim, essa vertente do cristianismo, digamos assim. Mas antes do cristianismo existiu gente produzindo, sei lá, conteúdo literário, e existe um resgate histórico disso também, né? Tem até um livro que a professora Daisy traduziu, agora que fugiu o nome, mas que trata desse período pré-cristão, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai, durante o curso, ver literatura cristã, literatura pagã, vamos pôr assim, mas a gente também vai enxergar, por exemplo, tem a disciplina do literatura armênia na diáspora, que são os armênios dentro da diáspora, vivendo sua história e fazendo uma literatura ligada à sua identidade e cultura armênia também. Acho que e não necessariamente está ligado a questões do cristianismo ou coisa do tipo. Acho que a professora, como voltou agora, pode falar até um pouco. Voltei. Não sei o que eu perdi, mas o importante é que ela está centrada em determinados períodos da história armênia, principalmente, como eu falei, naquela que é descoberta do alfabeto armênio, que mais ou menos coincide com a adoção de cristianismo. Então, toda a doutrina cristã, todas as obras são traduzidas para o armênio e também cria-se uma literatura cristã única, riquíssima. Mas não podemos falar que é o único assunto que a literatura aborda. Então, são vários, inclusive, a partir do século XX, muitas questões de identidade devido ao genocídio. Mesmo é um tema recorrente de luta, de busca pela identidade, da defesa dos seus valores, país e tudo. Não sei se eu perdi muita coisa enquanto eu estava lutando com tecnologia mundial para estar de volta, mas... Eu estava respondendo a mesma pergunta que você começou a responder, tratando um pouquinho o tema sobre literatura. Agora, aqui, as outras perguntas apagou para mim, não lembro mais se você me... Situação de pânico geral.
Eu posso repetir aqui, tinha essa sobre literatura, né? Aí tem qual o nível de língua armênia que um aluno adquire ao concluir o curso. Sobre os livros já Bom, nível respondeu. armênio aqui, aquela história, deixa eu responder essa que nós todos aqui presentes que lidamos com línguas sabemos que quando você começa do zero e você tem 3, 4 anos, depende muito de quanto você vai se dedicar. Mas, porque aquela história que vocês também, alunos do espanhol, falaram, que a aula não termina com 1h e 40 minutos, você tem que ir atrás e tal. Mas, em geral, eu tenho que falar que o pessoal adquire uma fluência. Por exemplo, a gente está publicando agora um livro, a professora Daisy organizou, livro de traduções da poesia armênia, que é feita pelos alunos do último ano que estão se formando, então já chega a ser um nível bem sério, ainda mais considerando que a gente está lidando com uma língua que a gente começa do zero pela alfabetização, o que a gente chama de Baby Armenian lá, que é caderno de caligrafia. Então, eu considero assim bem avançado o nível que o aluno atinge no final da habilitação. As outras perguntas vocês lembram? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam? ou querem que eu repita no geral? É uma pergunta que se as optativas, se tem optativas, a maioria das matérias está aberta, pode ser cursada como optativa. Outra pergunta, acho que eu vi aqui, que era sobre se armênio tem noturno ou não tem, só é matutino, então todas as matérias são de manhã. E acho que é isso, o mais principal. E a gente, não sei se vocês disponibilizam depois os nossos contatos, né, dos alunos, o meu, posso passar e-mail, então se houver mais pergunta, a gente pode responder depois. Eu só queria comentar a questão que alguém perguntou sobre se é fácil, sabe, se dá para acompanhar e tal. Olha, eu terminei a alfabetização agora, tô na língua 2. E acho que é um diferencial do armênio, como as turmas são pequenas. Você tem, claro, o ritmo da turma, mas por ser uma língua tão difícil e por ser uma língua tão diferente, o começo é realmente pega na sua mão e vamos fazer caligrafia, caderno de caligrafia, letra por letra, bonitinho. Então, até agora, claro, você tem que se esforçar, você tem que estudar, ficar treinando, né? Minha mãe fica melhor cara de louca quando eu fico treinando os sons do armênio, que não tem no português. Mas desse ano, ainda mais que foi um ano tão atípico, eu não tenho o que falar das professoras, né? Eu tive ela com a Lucinei e com a Daisy, assim. Os calouros ouvem vários relatos de dificuldade de acompanhar a matéria. Assim, qualquer dúvida, eu mando mensagem para a Luciné de madrugada, mando áudio perguntando se o negócio está certo, se é assim mesmo, se tem que trocar, sabe? Realmente, e toda a aula ela faz milhares de perguntas, todo mundo entendeu, realmente está comprometido a que o aluno entenda, sabe? O mais importante não é passar a matéria, sabe? Tem que passar essa matéria. O aluno tem que entender o processo linguístico, tem que entender o som da letra. Então, quanto à língua, eu realmente, quem tá com medo de não entender armênio, sabe? Tipo, você vai conseguir entender armênio, fica tranquilo. Você escolheu o armênio, tá indo para esse caminho, você vai conseguir aprender. No final fica fácil, né, Luciné? Fica fácil. Você sai Fichinha. Bom, gente, muito obrigada. Queria agradecer a professora Lucinê, os veteranos, a Bia e o Igor. Também agradecer quem estava antes, né, do espanhol, a Bia, a Laís, a Laura, a Idália. É muito bom aí conseguir responder as dúvidas dos calouros, ainda mais nesse ano,
como eu falei lá na abertura, no comecinho, a escolha fica ainda mais complexa, né? E os calouros estão ainda mais perdidos, então é muito bom que a gente consiga aí dar essa atenção. Qualquer dúvida, todos os calouros podem procurar a gente do CAEL, que a gente pode passar a fazer a mediação, podem também entrar em contato com os alunos que a gente foi divulgando, né, quem eram os veteranos que iam participar, e os professores também. E queria agradecer em nome de toda a gestão Poço-Latino do CAEL. Qualquer dúvida, a gente está aí. Na semana que vem ainda segue a Semana das Habilitações, com o restante, né, até na quinta-feira. A gente vai ter na quinta-feira a última mesa, que aí vai falar mais sobre licenciatura e um pouco o processo do ranqueamento, com a professora Vanessa, que é uma professora que vários calouros já tiveram e tem aula, né? E é isso, vai ser todo dia, na semana que vem, às 18 horas, os vídeos ficam todos gravados, a gente sobe no nosso canal do YouTube também, e estamos aí, seguindo virtualmente, mas tentando dar um jeito de se manter próximo. Obrigada, gente. De nada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parou. Mas ainda tá.